Fala galera, sejam todos bem-vindos aqui à Nova Concursos. Eu sou o professor Fábio Augusto, professor de informática, e hoje nós vamos conversar um pouquinho a respeito da criptografia. Vamos lá, acompanha comigo aí na tela. Criptografia. Antes de mais nada, eu vou deixar para vocês aí os meus contatos interativos. Qualquer dúvida que você tiver a respeito sobre o assunto, basta me procurar em qualquer um dos canais. Se você quer conhecer um pouquinho mais de como que é a minha didática, você pode me seguir no Instagram e ver também como é que funciona aí a aplicação, né, do meu conhecimento em informática. Você também pode aí me seguir lá no canal do YouTube. Lá você vai ter uma noção de como que é a minha didática explicando informática para você. E também deixo aí o meu WhatsApp para sugestões, dúvidas e também elogios. Beleza? Então vamos lá. Criptografia. Então, eu coloquei ali para você o seguinte, né, a definição do que vem a ser a criptografia. Então, eu coloquei ali, ó, criptografia é considerado como a ciência e a arte de escrever mensagens em forma cifrada ou em código. Os principais mecanismos de segurança que pode usar para se proteger dos riscos associados ao uso da internet. Então, você está vendo ali, ó, que a mensagem ela simplesmente é codificada, ela é cifrada, né? Então, aqui você está vendo que nós temos, né, uma frase e quando cifrada ela fica desta maneira, tá? À primeira vista, ela pode até parecer um pouquinho complicada, mas para usufruir dos benefícios que proporciona, você não precisa estudar profundamente, né, bem profundo, a criptografia. Nem ser nenhum matemático experiente para poder fazer o uso da criptografia. Atualmente, a criptografia ela já está integrada ou pode ser facilmente adicionada à grande maioria dos sistemas operacionais. O próprio Windows já possui a aplicação da criptografia, o tal do BitLocker, né, que a gente tem dentro do Windows 10, por exemplo, né? Então, basta você ativar que automaticamente a criptografia será ali no caso aplicada, tá certo? E aí, continuando, eu tenho aqui para você o seguinte, ó. Por meio do uso da criptografia, nós podemos, primeiro, proteger os dados sigilosos armazenados no computador, como o arquivo de senhas e a declaração do imposto de renda. Criar uma área de partição, né, específica no computador, na qual todas as informações que forem lá gravadas serão automaticamente criptografadas. É o tal do BitLocker que a gente acabou de comentar. Proteger os seus backups contra o acesso indevido, principalmente aqueles enviados para áreas de armazenamento externo de mídias, né? Isso daí faz com que um, sei lá, um uso indevido faça com que as informações sejam violadas, né? Proteger as comunicações realizadas pela internet, como os e-mails enviados, recebidos e as transações bancárias e comerciais realizadas. Então, a função da criptografia é justamente fazer com que esses dados sejam preservados, né, protegidos, sem ter a incidência de uma pessoa não autorizada a vasculhar as informações que estão ali presentes, né? Então, principalmente quando a gente fala de eventos de transações bancárias, até mesmo quando a gente faz o uso do envio de uma mensagem de um aplicativo para uma outra pessoa, né? Então, ali você já tem a criptografia empregada, tá? Vou ver alguns termos, né, empregados em criptografia que a gente tem na internet. Olha lá. Termos empregados que a gente tem aí em criptografia e comunicações via internet. Então, eu coloquei aqui para você uma tabelinha onde nós temos ali, ó, texto claro, é um termo lá, informação legível, original, que será protegida, ou seja, que será codificada. Texto codificado, ou seja, cifrado, é um texto ilegível gerado pela codificação de um texto claro. Codificar é o ato de fazer a cifra, ato de transformar um texto claro em um texto codificado. Decodificar ou decifrar
É o ato de transformar um texto codificado em um texto claro. Método criptográfico, conjunto de programas responsável por codificar e decodificar informações. Chave, similar a uma senha, é utilizada como elemento secreto pelos métodos criptográficos. Seu tamanho é geralmente medido em quantidade de bits. Canal de comunicação, meio utilizado para troca de informações. Remetente, pessoa ou serviço que envia informação, e destinatário, pessoa ou serviço que recebe a informação. Então, galerinha, aqui a gente tem a presença de termos que pode aparecer na sua prova. Então, quando aparece texto claro, o que é isso? É um texto que tem aplicação da criptografia? Não. Texto que está legível e que será protegido, né, para tornar o texto cifrado, texto codificado. Então, esses termos são termos que podem aparecer na sua prova. Assinale a alternativa que contém ali a informação de acordo com o termo empregado em criptografia. Aí eles colocam lá, decodificar, trata-se de. Aí ele traz alternativas para você. O que é o decodificar? Ato de transformar um texto codificado em um texto claro. Fechou? Beleza? Agora vamos falar um pouquinho sobre as chaves simétrica e assimétrica. Vamos lá. Bom, criptografia de chave simétrica. Então, eu coloquei aqui para você o seguinte: trata-se do quê? Também chamada de criptografia de chave secreta ou única. Então, é o tipo de criptografia que utiliza uma mesma chave. Então, a palavra-chave, né, falando de chave, está aqui, ó. Simétrica. Usa uma mesma chave, tanto para codificar como para decodificar informações. Aí eu coloquei aqui para você, ó, sendo usada principalmente para garantir a confidencialidade dos dados. Casos nas quais a informação é codificada e decodificada por uma mesma pessoa, não há necessidade de compartilhamento da chave secreta, que aí já ia mudar a história de chave simétrica para assimétrica, né? Exemplos e métodos criptográficos que usam a chave simétrica, aí a gente tem aqui o AES, o Blaufish, o RC4, o 3DES e o IDEA, tá? Entretanto, quando essas operações envolvem pessoas ou equipamentos diferentes, é necessário que a chave secreta seja previamente combinada por meio de um canal de comunicação seguro, para não comprometer a confidencialidade da chave. Agora, quando se trata de chave assimétrica, a gente tem o seguinte: a criptografia, ela é conhecida como chave, onde nós vamos ter duas chaves distintas, uma pública, né, e uma privada. Essa pública, ela pode ser livremente divulgada, e uma privada que deve ser mantida em segredo pelo dono da informação, né? Quando uma informação é codificada com uma das chaves, somente a outra chave do par pode decodificá-la. Qual chave usar para decodificar, no caso, para codificar, depende da proteção que se deseja, né? Se é confidencialidade ou autenticação, integridade ou não repúdio, os princípios da segurança da informação, né? A chave privada pode ser armazenada de diferentes maneiras, como um arquivo no computador, um smart card ou um token, né? Exemplos de métodos criptográficos que usam chaves assimétricas são RSA, DSA, ECC e o Diffie-Hellman, né? Então, essas informações, elas são feitas da seguinte maneira: temos duas chaves, uma que vai ali no caso ser pública, livremente divulgada, e a privada, que vai fazer ali no caso a decodificação da mensagem cifrada, tá?
A criptografia assimétrica, quando comparada com as chaves assimétricas, é a mais indicada para garantir a confidencialidade de grande volume de dados, pois o seu processamento é um pouco mais rápido. Todavia, quando usado para o compartilhamento de informações, se torna complexa e pouco escalável, ou seja, né? Existe a necessidade de um canal de comunicação seguro para promover o compartilhamento da chave secreta entre as partes, o que na internet pode ser bastante complicado ter essa ação. E dificuldade de gerenciamento de grandes quantidades de chave. Então, imagine a quantidade de chaves secretas seriam necessárias para se comunicar com todos os nossos amigos. Aí seria muito difícil, tá? Ainda falando de criptografia, aí a gente tem o que a gente chama de função, né, de resumo hash. O que vem a ser? Eu coloquei ali para você o seguinte, ó. Uma função de resumo hash, no caso, é um método criptográfico que, quando aplicado sobre uma informação, independente do tamanho que ela tenha, gera um resultado único e de tamanho fixo, chamado hash. Como é que funciona? Funciona da seguinte maneira: ele verifica a integridade de um arquivo armazenado em seu computador ou então em um backup que você fez. Ele vai, no caso, verificar a integridade de um arquivo obtido da internet, seja de algum site, né, além do arquivo em si, e também vai disponibilizar o hash correspondente para que você possa verificar se o arquivo foi corretamente transmitido, né, e gravado. Ele pode gerar também o que a gente chama de assinatura digital. Uma assinatura digital já é ali um exemplo que a gente tem de função de resumo hash. Vamos ver? Olha lá. Na assinatura digital, ele vai trazer para a gente ali a comprovação do que a gente chama de autenticidade e integridade de uma informação. Ou seja, a gente vai saber ali no caso que ela foi realmente gerada por quem diz ter feito, né? E que ela não foi alterada. Então, autenticidade. Eu consigo ver quem fez e integridade. A informação ela não foi violada, ela não foi alterada, tá? A assinatura digital baseia-se no fato de que apenas o dono conhece a chave privada e que, se ela foi usada para codificar uma informação, então apenas o seu dono poderia ter feito isso. Não existe ali a possibilidade de uma alteração que não tenha sido o seu dono, tá? A verificação da assinatura é feita com o uso de chave pública, pois o seu texto foi codificado com a chave privada. Somente a chave pública correspondente pode decodificá-lo, certo? E sempre que a gente fala de assinatura digital, o certificado digital acompanha, né? Então ele traz lá para a gente o seguinte, ó, que vem a ser o certificado digital. Trata-se do quê? De um registro eletrônico composto por um conjunto de dados que vai distinguir uma entidade e associar a ela uma chave pública. Ela pode ser emitida para pessoas, empresas, equipamentos ou serviços na rede, por exemplo, um site web que vai fazer a localização de alguma informação. Então, aí ele vai fazer a verificação através do certificado digital para poder liberar a informação, tá? Então, tá ali, ó, e pode ser homologado para diferentes usos, como confidencialidade e assinatura digital. Um certificado digital pode ser comparado a um documento de identidade, por exemplo, seu passaporte, na qual constam os seus dados pessoais e a identificação de quem o emitiu. No caso do passaporte, a entidade responsável pela emissão e pela veracidade dos dados é a Polícia Federal. No caso do certificado digital, esta entidade é uma autoridade certificadora, né, através da sigla AC. Então, o certificado digital, galera, ele pode ser um cartãozinho, né, um smart card que você pode conectar ali, né, ao leitor do cartão, e através dessa leitura ele pode liberar acessos
fazendo ali, no caso, a aplicação da autenticidade, né? E também ali, no caso, quando ele faz a identificação, ele já traz também ali a possibilidade de liberar acessos. Então, você tem diversos sites que já faz a utilização do certificado digital e muitas ações também públicas, né? Por exemplo, prefeitura, o estado, que através do certificado digital ele já libera ações que você conseguiria fazer apenas pessoalmente, né? Porque pessoalmente você garante ali a autenticidade. Já através do certificado digital, você pode garantir essa autenticidade à distância. Beleza? Aí, continuando, nós temos ali, ó, programas de criptografia. Olha só. Então, nós temos ali alguns exemplos de programas de criptografia. Para garantir a segurança das suas mensagens, é importante usar programas leitores de e-mail com suporte nativo à criptografia, por exemplo, que implementam o SMIME, né, que é Secret Multipurpose Internet Mail Extensions, né? É o tal do que a gente chama de SMIME. E que permitam a integração de outros programas e complementos específicos para este fim. Então, por exemplo, nós temos isso presente no Outlook, né? No programa Microsoft Outlook, tá? Então, Microsoft Outlook, a partir da versão 2010, já possui, tá? Então, a versão 2010 para cima, ele já possui aí a possibilidade de você implementar o SMIME. E aí, no caso, preciso fazer uma configuração para que essa criptografia seja ali, no caso, aplicada. Beleza, turma? Então, ó, mais uma vez eu deixo para vocês os meus contatos interativos. Espero que vocês tenham ali captado um pouquinho do que vem a ser a criptografia, né? Então, basta você me seguir lá no Instagram e também, né, se inscrever lá no meu canal no YouTube para que você veja aí mais elementos de informática para concurso público. Belezinha, turma? Então, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço para você e até a próxima. Valeu!